Então, pessoal, agora nós vamos seguir com a segunda parte da DFC, tá? Na primeira parte nós fizemos o quê? Ajuste do lucro. Agora nós vamos para a segunda parte, tá? Então, aqui nós temos a segunda parte. Vamos lá para o quadro. Aqui, pessoal, nós vamos ajustar o que agora? Contas do ativo circulante e as contas do passivo circulante. Aqui, pessoal, contas do ativo e contas do passivo, nós temos duas observações. Qual é a primeira observação? Caixa e equivalente de caixa não entra, tá? Então, caixa e equivalente de caixa não entram. Caixa e equivalentes de caixa. O que são esses equivalentes de caixa? É caixa, banco e aplicações de liquidez imediata, tá? Então, caixa e equivalentes de caixa não entram. Então, esses daqui não entram na DFC, tá? Porque a gente vai explicar quando tiver a questão. E aqui no passivo circulante, pessoal, mesmo sendo duas contas do passivo circulante, porque pode ser passivo circulante e passivo não circulante, empréstimos, dividendos a pagar e juros sobre o capital próprio, essas três contas não entram. Se elas estiverem no passivo circulante, não entram. Por que elas não entram? Porque o CPC encorajam para que elas sejam atividades de financiamento, tá? Então, essas três contas não entram porque elas são atividades de financiamento. Então, são essas duas observações. E agora vamos ver o que é que diz aqui, ó. O ativo, quando aumenta, o ativo aumentou, ó, a setinha para cima. A DFC diminui, setinha para baixo. Ativo, quando diminui, DFC aumenta, ó. Pode observar que elas são o quê? São inversas. Então, elas são inversas. Significa o quê? Ó? Que o ativo, quando está aumentando, a DFC está diminuindo. O ativo, quando diminui, a DFC está aumentando. Aí eu vou explicar isso aqui na hora das questões, tá? Do mesmo jeito, pessoal, o passivo. Só que o passivo não é inversa. São o quê? São diretas, ó. Passivo, quando aumenta, DFC aumenta. Passivo, quando aumenta, DFC aumenta. Passivo, quando diminui, DFC diminui, tá? Então, são diretas, ó. Passivo aumentou, DFC aumenta. Passivo diminuiu, DFC diminui. Somente isto, pessoal. Então, vamos juntar agora a primeira parte, que é o que? A primeira parte, ajustar o lucro, com esta segunda parte. Aí a gente vai ver o quanto que as questões vão ficando fáceis, tá certo? Então, vamos lá para a primeira questão. Todas essas questões são do exame de suficiência. Então, a sexta questão. Uma sociedade empresária apresentou o balanço patrimonial a seguir, a qual foi acrescida de uma coluna de variação e também a demonstração do resultado do período encerrado em 31 de dezembro de 2011. Aqui eu tenho as contas do ativo circulante, o ano de 2010, o ano de 2011 e aqui eu tenho a variação de cada uma, tá? E aqui eu tenho o quê? A DRE, demonstração do resultado do exercício, tá? Aí a questão diz, ó, na demonstração do fluxo de caixa, elaborada a partir dos dados apresentados, as atividades operacionais geraram caixa no valor de... Então, vamos ver, pessoal. Primeira coisa, a gente começa com a DRE. Primeiro, nós vamos o quê? Ajustar o lucro. Então, primeiro passo é ajustar o lucro. Então, primeiro passo, ajustar o lucro líquido do exercício, tá? Então, esse é o primeiro passo. Então, ó, resultado líquido do período, 69 mil. Coloca aqui, ó, 69 mil. Depois eu tenho, ó, tributo sobre o lucro. Isso aqui, pessoal, é o nosso imposto de renda. O que é que eu faço com o imposto de renda? Eu risco. Por que eu risco? Porque o imposto de renda só vai
interferir lá no ativo, ou aliás, só no passivo circulante, tá certo? Então aqui ele não vai interferir, então aqui eu já risco, tá? Agora, ó, eu venho aqui, ó, eu tenho o quê? Despesa com depreciação. Observe que a despesa com depreciação não impacta o caixa, então ele vem para cá, ó, 11.500. As outras despesas, pessoal, elas vão impactar no caixa, então elas não entram. Então, feito isto, nós temos o que? O lucro líquido ajustado. Vai dar quanto? Aqui eu somo 500 e aqui 9 e 1, 10 vai 1, 6 e 1, 7 mais 1, 8. Então, nós ajustamos o lucro líquido. Agora, pessoal, vamos lá para o balanço patrimonial. No balanço patrimonial, eu só vou trabalhar com quais contas? Com ativo circulante e com as contas do passivo circulante. Somente essas duas contas, tá? Ativo circulante e passivo circulante. Lembrando que caixa não entra. Por que caixa não entra, pessoal? Porque a soma aqui, ó, essa variação não deu 34.500. Essa variação de caixa, pessoal, essa variação de caixa, tá? Ó, deixa eu botar aqui a variação de caixa. A variação de caixa, pessoal, essa variação de caixa é a soma das três atividades. Atividade operacional, mais atividade de investimento, mais atividade de financiamento. Se eu fizesse aqui as três atividades, a soma ia dar quanto? A soma ia dar 34.500, tá? Então, por isso que o caixa não entra na DFC, porque a gente sabe que o somatório das três atividades vai ser a variação do caixa. Aí a primeira conta que nós temos é duplicatas a receber. Quanto era que nós tínhamos em 2010? 161. Em 2011, 195.500. Ou seja, a duplicata a receber é uma conta do ativo circulante. Ó. O ativo está o quê? Aumentando. O ativo aumentou de 161 para 195.500, tá? Quando o ativo aumenta, pessoal, o que é que a DFC acontece com a DFC? A DFC diminui. Foi o que nós vimos aqui, ó. O ativo aumentou, a DFC diminui. Aí eu venho aqui, ó, e vejo quanto é essa diferença. Essa diferença é de quanto? É de 34.500, ó. Duplicata a receber. Eu tinha 161 mil em 2010 e agora eu tenho 195.500. Então, foi de 34.500. Vai diminuir 34.500. Aí eu coloco aqui, ó. A DFC diminuiu 34.500, tá? Agora, pessoal, eu venho para a próxima conta. Qual é a próxima conta? A próxima conta é estoques, ó. O estoques nós tínhamos quanto? 46 mil. E agora, 69 mil. O ativo aqui, pessoal, o ativo aumentou. Porque, ó, nós tínhamos 46 mil, né? Uma conta do ativo, estoques, e aumentou para quanto? Para 69 mil. Se o ativo aumentou, para a DFC vem diminuindo. Por que diminui, pessoal? É só a gente pensar bem direitinho, ó. Deixa eu ajeitar aqui que está meio... Tá? Ó, pessoal, se o ativo aumentou, foi porque eu comprei estoques, ó. Eu tinha quanto no início? 46, e agora eu tenho quanto? 69. Ora, se eu comprei estoque, pessoal, é porque eu tirei dinheiro do caixa. Por isso que o meu fluxo de caixa, que é a minha DFC, ela está o quê? Diminuindo. O fluxo de caixa diminuiu porque eu comprei estoques, tá? Então, ó, o ativo aumentou e o fluxo de caixa diminuiu. Foi no valor de quanto? 23 mil. Aí eu venho aqui, ó, o fluxo de caixa diminuiu 23 mil. Aí eu volto lá para o balanço patrimonial e vejo que as contas do ativo circulante acabaram, ó. Só tinham duas contas, tá? Aí eu vou para o passivo circulante. No passivo circulante, eu também só tenho duas contas, fornecedores e imposto de renda e contribuição social a pagar, somente essas duas contas. Fornecedores, ó, quanto era que nós tínhamos no início do período? 46 mil. E no final, 142.600. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então, eu sei que meu passivo aumentou. Pessoal, passivo, tá?
passivo aumentou. Se o passivo aumentou, o meu fluxo de caixa também aumenta. Por quê? Porque eles são diretamente. Então, passivo aumentou, o fluxo de caixa aumenta, tá? Foi de quanto? 96.600. Rapaz, isso aqui está teimando em não ficar, mas agora vai ficar. Então, ó, o passivo aumentou, ó, de 46 passou para 142.600. Então, o fluxo de caixa aumenta. De quanto? A variação, que foi de 96.600. Aí eu venho aqui, ó, e já somo 96.600, tá? Então, passivo aumentou, o fluxo de caixa aumenta. Próxima conta. A próxima conta, pessoal, é imposto de renda e contribuição social a pagar. Quanto era que nós tínhamos em 2010? 0. Quanto é que nós temos em 2011? 41.400. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Ora, pessoal, é uma conta do passivo. Quando a conta do passivo está aumentando, o meu fluxo de caixa também aumenta. Então, ó, conta do passivo, quando aumenta, o fluxo de caixa também aumenta, tá? E aumentou quanto? 41.400. Está aqui, ó, 41.400. Aí eu venho para cá e somo mais 41.400. Volto aqui para o balanço patrimonial, pessoal, e observo que não tem mais nenhuma conta do passivo circulante. Então, para as minhas atividades operacionais, eu já terminei. Agora é só fazer o cálculo. Aí eu venho aqui, ó, 80.500 mais 96,6 mais 41,4 menos 34,5 menos 23. Vai dar igual a 161 mil. Então, este resultado aqui foi de 161 mil para minhas atividades operacionais. Eu venho aqui e marco a letra D. Observe aqui, pessoal, que na questão, a própria questão já diz, ó, as atividades operacionais geraram. Quando ele diz geraram, pessoal, é porque o resultado é positivo, tá? Então, caixa gerado, o resultado é positivo. Se fosse consumido, era negativo. Então, a primeira aqui, aliás, a sexta, né, deu a letra D. Vamos para a sétima questão. A sétima questão diz o seguinte: uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações para fim de elaboração das demonstrações de fluxo de caixa. Aí aqui ele deu balanço patrimonial, o ano de 2012, o ano de 2013 e aqui eu tenho as variações. Aqui eu tenho uma DRE e a questão diz, ó, outras informações. Do lucro líquido do período, 2.000 foram destinados para dividendos obrigatórios, ainda não pagos. Isso aqui, pessoal, ia servir para quê? Para atividade de financiamento, tá? O empréstimo bancário foi contratado em 31 de 2 de 2003. Isso aqui também era para atividade de financiamento. O aumento de capital foi realizado com reservas de lucro, também é atividade de financiamento. O imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido pagos no período foram tratados como atividade operacional. Então, isso aqui é atividade operacional. Em relação aos itens que compõem a demonstração de fluxo de caixa, é correto afirmar que, aqui, pessoal, como eu trouxe essa questão somente para efeito de aprendizagem, eu já sei que a resposta é a letra B, tá? Então, já vou logo avisando. Por quê? Porque nós só estamos tratando de atividades operacionais, tá? Então, para a gente não perder tempo com a atividade de financiamentos e de investimentos, eu já disse que a resposta era a letra B, sobre atividades operacionais. Então, vamos ver como é que a gente vai encontrar esse valor da letra B de 30 mil, tá certo? Então, ó, primeira coisa, nós vamos ajustar o lucro líquido. Toda a vida é isto. Vamos ajustar com quais contas? Ó? Com o próprio lucro líquido, 8 mil. O imposto de renda não entra, então eu já risco. Ó, esse imposto de renda aqui da DRE não entra. Receita de equivalência patrimonial, ó, vai entrar. Ele entra somando ou subtraindo. Para ajustar o lucro, ele, como é uma receita, vai entrar diminuindo. Despesa com aluguel não entra, porque aqui envolve dinheiro. Despesa com pessoal também envolve dinheiro. E despesa de depreciação
não vai impactar no caixa. Então, são essas 3 contas que nós vamos ajustar o lucro líquido. Aí vai ficar assim, ó. Lucro líquido do exercício, 8.000. Aí eu tenho receita de equivalência patrimonial, 7.000. Como é uma receita, vem para cá, diminuindo, ó, 7.000. E aqui, ó, despesa com depreciação é 2.000. Como é uma despesa, vem para cá, somando. Então, ficou quanto? Ficou o nosso lucro líquido ajustado. Em quanto? 8 e 2, 10, menos 7 dá 3.000. Então, pessoal, a primeira parte da DFC, método indireto, nós já fizemos. Feito isto, vamos para o balanço patrimonial. No balanço patrimonial, a gente só vai trabalhar com as contas do ativo circulante e com as contas do passivo circulante. Lembrando que no ativo circulante, caixa e equivalentes de caixa não entram, ou seja, aqui nós temos o quê? Caixa e banco. Essas 2 contas não entram. Por quê? Porque elas já são as próprias variações do fluxo de caixa, tá? Se você for verificar aqui, ó, 3 menos 1 dá 2. Então, se você fosse fazer de todas as 3 atividades, a soma das atividades de operacionais, mais atividade de investimento, mais atividade de financiamento, a soma dos 3 ia dar R$2.000, tá? Como esse assunto aqui agora, nós não estamos tratando desse escopo sobre as outras atividades, tá? Então, a gente já sabe, ó, essas 3 atividades aqui, atividade operacional, mais atividade de investimento, mais atividade de financiamento, isso aqui ia dar quanto? Isso aqui ia dar 2.000. Por quê? Porque é o caixa equivalente de caixa, tá? Nós não estamos trabalhando neste assunto. Esse assunto foi dado lá na aula, tá? Aqui nós estamos tratando somente de atividades operacionais, tá? Então, vamos fazer as atividades operacionais. Então, no estoque, pessoal, a primeira conta vai ser estoque, ó. Quanto era que nós tínhamos em 2012? 12.000. Em 2013, 17, são contas do ativo. Ó. O ativo aqui, ó, de 12.000 para 17, o meu ativo aumentou. Se o meu ativo aumentou, ele vem para o fluxo de caixa diminuindo, tá? Então, o ativo aumentou, vem para o fluxo de caixa diminuindo. E vai ser de quanto? 5.000. Aí eu venho aqui, ó, e já diminuo 5.000. Ó, a primeira parte foi até o lucro ajustado e agora nós estamos fazendo a segunda parte, tá? Depois nós temos qual a outra conta? A outra conta é duplicatas a receber, ó. Quanto era que nós tínhamos em 2012? 20.000. Em 2013, 22.000. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então, eu sei que meu ativo aumentou. Quando o meu ativo aumenta, o fluxo de caixa diminui. E foi de quanto? Foi de 2.000. Aí eu venho aqui, ó, e diminuo aqui 2.000. Ok. Agora, pessoal, terminamos as contas do ativo circulante, tá? Só foram 2 contas, estoques e duplicatas a receber. Agora vamos para o passivo circulante. Observe que no passivo circulante nós temos fornecedores, empréstimos bancários, imposto e contribuição social a pagar, dividendos obrigatórios a pagar. Somente essas 4 contas. Mas a gente está lembrando que o CPC 03 encoraja você tratar empréstimos bancários e dividendos obrigatórios como atividade de financiamento. Então, essas 2 contas aqui, pessoal, para as atividades de operacionais, essas 2 contas não entram, tá? Somente para atividades de financiamento. Então, só vou trabalhar com 2 contas novamente, fornecedores e imposto e contribuição social a pagar. Essas 2 contas, empréstimos bancários e dividendos obrigatórios, é atividade de financiamento. Foi o que nós explicamos lá no começo, tá certo? Agora, ó, vamos lá para fornecedores. Quanto era que nós tínhamos no início do período? 45.000. E no final, 18.000. Aqui, pessoal, ó, o passivo aumentou ou diminuiu?
o meu passivo diminuiu. Ora, pessoal, quando o meu passivo diminui, o meu fluxo de caixa, o que é que acontece com ele? Também diminui. Por quê? Porque ele é diretamente, ó, um aumentou, o outro aumenta, um diminui, o outro diminui. Então, aqui, ó, diminuiu, aqui também vai diminuir, tá certo? Então, o meu fluxo de caixa diminuiu em 27 mil. Aí eu venho aqui, ó, e coloco 27 mil aqui. Aí a próxima conta. A próxima conta, pessoal, voltando aqui, ó, vai ser o quê? Empréstimo não entra porque é atividade de financiamento. Imposto e contribuição social a pagar. Quanto era que nós tínhamos em 2012? Zero. Em 2013, 1.000. 1.000 positivo. Então, pessoal, o meu passivo aumentou. Quando o meu passivo aumenta, o que é que vai acontecer com o fluxo de caixa? Ele também aumenta. Por quê? Porque o passivo é diretamente proporcional ao fluxo de caixa, tá? O fluxo de caixa diminuiu no passivo. Aliás, o passivo diminuiu, o fluxo de caixa diminui. É diferente do ativo. O ativo é inverso. O ativo aumentou, o fluxo de caixa diminuiu. Se o ativo diminuiu, o fluxo de caixa aumenta, tá? Então, aqui, ó, o meu passivo aumentou e o fluxo de caixa também aumentou. Aumentou em quanto? Aumentou em 1.000. Aí eu venho aqui, ó, e somo com 1.000. Somo com 1.000, tá? Aí, pessoal, encerrei agora minhas atividades. Agora é só somar. Vamos ver quanto é que vai dar, ó. 3. Positivo só temos 4.000, tá? E negativo, 27. Com 5, 32. 32 com 2, 34. 34 menos 4 vai dar 30.000, é o meu fluxo de caixa método indireto. Ó. Eu somei 3.000 com esses 1.000, ó. Positivo 4.000. E esses negativos deram 32.000. Então, 32.000 menos 4.000, aliás, 34.000 menos 4.000 deu 30.000, tá certo? Aí a resposta é a letra B, como nós já tínhamos dito anteriormente. Por quê? Porque esse escopo aqui nós estamos tratando apenas de atividades operacionais. Vamos para a próxima questão. Todas essas questões foram de exame de suficiência, tá, pessoal? Essa 8 aqui, pessoal, foi da banca Consulplan, tá? Então, aqui, ó, foi da banca Consulplan. Aqui eu tenho ó, as informações a seguir. Foram disponibilizadas pelo Departamento Contábil de uma sociedade anônima que atua no setor de comércio. Aí aqui ele deu o ativo, deu o balanço patrimonial, ele não deu a variação, então você que tem que fazer a variação, tá? E aqui nós temos a DRE. Nessa DRE, aí ele diz, ó, em 2017 foram pagos dividendos no valor de 700 mil. Esse observação aqui, pessoal, só ia servir se ele pedisse atividades de financiamento, tá? Aí vamos ver o que é que a questão pede. Ó. Considerando as informações apresentadas, é a NBC TG 03R3, demonstração de fluxo de caixa, assinale o valor que representa o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais. Então, pessoal, como eu quero atividade operacional, o que é que eu faço? Eu começo com o lucro líquido, ó, esse lucro líquido aqui. Aí eu começo com quanto? Começo com 2.000, porque foi o meu lucro líquido, tá? 2 milhões, né? Depois, ó, despesas administrativas gerais, não entra, porque aqui vai impactar no caixa. Depreciação e amortização, isso aqui não impacta no caixa, então vem para cá, ó. Ele vem somando ou diminuindo? Vem somando. Por quê? Porque é uma despesa. Quando é despesa, vem para cá somando. 1.000. Vê se tem mais alguma conta. Salários e ordenados? Não, não entra. Então, era só isto mesmo. Aqui, pessoal, quanto é meu lucro líquido ajustado? 3 milhões. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ajustar o lucro. Agora, pessoal, ajustado o lucro, vamos para o balanço patrimonial. No balanço patrimonial, nós temos o que? As contas do ativo circulante, que é as que eu vou trabalhar, e as contas do passivo circulante.
E antes de começar, eu já vou logo aqui, ó, o caixa, esse caixa aqui não entra. Por quê, pessoal? Porque essa variação de caixa, ó, essa variação de caixa, de 8.000 para 5.600, vai dar quanto? Vai dar menos 2.400. Essa variação de caixa, pessoal, que é negativa, né, 2.400 milhões, ela é que engloba as três atividades, atividade operacional, mais atividade de investimento, mais as atividades de financiamento. Se a questão perguntasse quanto é que é a soma das atividades operacionais, mais a atividade de investimento, mais a atividade de financiamento, você nem precisava fazer nada, bastava subtrair aqui, ó. 8.000 menos 5.600 daria 2.400. Se a questão perguntasse quanto era a soma das três atividades, tá? Mas a questão quer somente atividade operacional. Então, pessoal, se a atividade operacional, no ativo circulante eu vou trabalhar com essa conta duplicatas a receber e com esta conta mercadorias para revenda. Só isto, tá? E no passivo? No passivo, ó, eu vou trabalhar com fornecedores nacionais, com salários a pagar, e esse financiamentos, pessoal, não entra. Por quê? Porque o CPC encoraja que essa atividade de financiamento seja, financiamentos a pagar seja tratado como atividade de financiamento. Quando você tem empréstimos e financiamentos, é atividade de financiamento, tá? Então, essa conta aqui não entra. E a gente sabe também, pessoal, o seguinte, ó, contas do ativo, quando está aumentando, vem para o fluxo de caixa diminuindo, tá? Contas do ativo, quando está diminuindo, vem para o fluxo de caixa aumentando, porque elas são inversas. Passivo, ó, passivo, quando vem aumentando, quando o meu passivo aumenta, vai para o fluxo de caixa aumentando. Passivo, quando diminui, vem para o fluxo de caixa diminuindo. Basta você saber disso aqui, pessoal, para resolver a questão, tá certo? Então, vamos lá, ó. Quanto era que nós tínhamos em 2016 de duplicatas a receber? Tínhamos 2.000. Em 2017, 5.500. Aumentou ou diminuiu? O meu ativo aumentou, ó. Saiu de 2.000, foi para 5.500. Aumentou 3.500. Se aumentou, vem para o fluxo de caixa o quê? Diminuindo. Então, ele vai diminuir aqui o fluxo de caixa em 3.500. 3.500, tá? Depois, a próxima conta. Vamos lá ver qual é a próxima conta. Mercadorias para revenda. Quanto era que nós tínhamos no início do período? 4 milhões. E quanto era que nós tínhamos no final do período, de 2017? 5 milhões. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. E mercadorias para revenda é uma conta do ativo. Ativo, quando aumenta, o fluxo de caixa diminui. E foi de quanto? Foi de 1.000. Aí eu venho aqui, pessoal, ó, e diminuo quanto? Diminuo 1.000, que foi esta conta, tá? Agora vamos lá para o passivo. Passivo só temos duas contas. Quais são elas? Fornecedores nacionais e salários a pagar. Somente essas duas contas, tá? Financiamentos a pagar é tratado como atividade de financiamento, assim diz o CPC 03, tá? Aí, ó, fornecedores nacionais. Quanto era que nós tínhamos no início do período? 4.000. E no final do período, 6.200. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. E aqui a atividade, isso aqui é o quê? É um passivo, ó. Passivo, quando aumenta, o fluxo de caixa também aumenta. E foi de quanto a diferença? 4 para 6.200 foi 2.200. Aí eu coloco aqui 2.200 positivo. 2.200.000 positivo, tá? Depois nós temos o quê? Depois nós temos a outra conta, salários a pagar. Nós tínhamos 500.000 em 2016 e em 2017 600.000, ou seja, aumentou 100.000. Se o passivo aumentou, pessoal, se o passivo aumentou, o meu fluxo de caixa também aumenta. E vai aumentar em quanto? Em 100, ó, porque é essa a diferença, tá?
aumentou em 100 mil. Aí eu venho aqui e coloco 100 mil. Pronto, como só eram essas contas, pessoal, agora é só fazer o resultado e correr para o abraço. Vai dar quanto? Ó, aí eu somo os positivos e subtraio os negativos. Ó. 3 com mais 2.200, 5.200. 5.200 com mais 100. 5.200 com mais 100 dá 5.300. 5.300 menos 3.500 com 1.000 dá 4.500. Então, vai ser 5.300 menos 4.500, tá? Então, vamos fazer aqui na calculadora, para a gente não perder. Ó. Ficou 3 mais 2.2. Ficou 3 mais 2.2 mais 100. Vai dar igual a 5.300 menos 3.500 menos 1.000. Dá igual a 800 mil. Então, pessoal, essas continhas aqui deram 800 mil. Aí eu venho aqui e marco a letra C. Aqui, pessoal, vai cair uma questão de novo neste ano da Consulplan sobre atividades operacionais, que ela só pede atividades operacionais, tá? Fizemos 3 questões de DFC, método indireto. Agora, pessoal, é só treinamento. No nosso curso, nós fizemos mais de 10 questões somente desse jeito aí. Fizemos questões do método indireto, do método direto, tá? No método indireto, nós fizemos as 3 atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos. Então, foram essas 3 questões, tá? Com o lucro líquido ajustado, nós fizemos várias questões e que dá para a gente matar essas questões na maior tranquilidade, tá? Então, até a próxima.